Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Claedes mais uma vez e na nossa aulinha de hoje nós iremos falar sobre o singular e o plural dos verbos ter e vir. Quantas vezes nós sentimos dificuldades no emprego destes verbos justamente porque não sabemos que acento colocar? Então vamos entender um pouquinho sobre isso? A norma padrão da língua portuguesa, seguida pelas variedades de prestígios, recomenda que os verbos variem de acordo com o sujeito a que se referem. Ou seja, se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo deve estar também no singular. Não é isso que diz a norma padrão da língua portuguesa? Que a gente deve variar o verbo de acordo com o sujeito? Então, a gente encontra o sujeito, depois veja o verbo. Se o sujeito estiver no singular, o verbo deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Olha os exemplos. O urso não pegou os homens. Percebo que o urso é o sujeito. Pegou o verbo. Urso está no singular, logo o verbo também deve estar no singular. Os ursos não pegaram os homens. Percebam que os ursos é o sujeito e o verbo pegaram. Se os ursos estão no plural, logo o verbo deve estar no plural também. Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular e à terceira pessoa do plural são diferenciadas apenas por acentos gráficos. É o que nós vamos ver, que acontece com os verbos ter e vir no presente do indicativo. Vamos entender um pouquinho. Vejamos. Minha filha tem aula de ciências hoje. Quem é o sujeito? Minha filha. O verbo tem. Minha filha está no plural ou no singular? Claro que está no singular, por isso o verbo não apresenta acento. Agora, quando eu digo minhas filhas têm aula de ciências hoje, percebam que o sujeito minhas filhas está no plural. E para diferenciar, esse verbo aí do verbo no singular lá em cima, a gente vai colocar um acento circunflexo, Então, sempre que nós formos usar esse verbo no plural, nós iremos colocar um acento circunflexo para diferenciar esse verbo do tem que está no singular. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Percebam que o vem lá em cima não tem acento, singular. O vem aqui embaixo tem acento. Então, por isso quer dizer que ele está no plural, concordando com o sujeito, os gerentes. O uso do acento gráfico também diferencia verbos derivados de ter e vir. Todos os verbos que se derivam de ter e vir, que são formados a partir deles, vai fazer a utilização do acento gráfico também para diferenciar quando está no singular e no plural. Como, por exemplo, nos verbos conter, manter, convir, intervir. Mas nesse caso, há uma importante diferença. Vamos ver qual é? Observe, o aparelho mantém a sala aquecida. Os aparelhos mantêm a sala aquecida. Percebam que nos derivados dos verbos ter e vir, o plural, o singular, é colocado o acento agudo. E no plural, o acento circunflexo. Olha, a diretora intervém no processo. As diretoras intervêm no processo. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. O acento circunflexo continua sendo, o acento circunflexo é o do chapeuzinho, tá, gente? Continua sendo usado na forma flexionada no plural. No singular, emprega-se o acento agudo, porque a última sílaba é tônica, forte, a mais forte. E segundo a regra, todas as palavras oxítonas que terminam em devem ser acentuadas. Então, por isso que a gente tem que colocar o acento agudo para indicar o singular dos verbos derivados de ter e vir. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!